Ele foi considerado uma joia brasileira, com talento para brilhar entre os maiores do futebol mundial. O Douglas Costa despontou como um dos melhores de sua geração. Mas o que aconteceu com a sua carreira? Hoje vamos relembrar sua trajetória. Do início promissor ao auge na Europa e por fim sua decadência. Prepare-se para uma análise completa. Douglas Costa nasceu em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e deu seus primeiros passos no futebol no Grêmio. Foi revelado como uma das grandes promessas da base e estreou pelo profissional em 2008, com apenas 18 anos. Desde o começo, sua habilidade com a bola, dribles rápidos e visão de jogo chamaram a atenção. Destaque para o gol contra o Botafogo em sua estreia, mostrando sua confiança em campo. Seu talento começou a despertar olhares fora do Brasil, e não demorou muito para que ele fosse vendido ao futebol europeu. Em 2010, Douglas Costa se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca de 6 milhões de euros. Lá, ele encontrou um ambiente repleto de brasileiros e se adaptou rapidamente. Destaque para os títulos conquistados: 5 campeonatos ucranianos, 3 Copas da Ucrânia e 4 Supercopas. Sua velocidade e habilidade em espaços curtos o tornaram uma peça fundamental no esquema do Shakhtar, além de lhe garantir experiência em competições europeias, como a Liga dos Campeões. Mas Douglas sonhava em ir além, e em 2015 deu um passo decisivo para atingir o auge de sua carreira. Douglas Costa foi contratado pelo Bayern de Munique por 30 milhões de euros. Sob o comando de Pep Guardiola, ele mostrou todo o seu potencial. Era rápido, criativo, e suas assistências eram uma arma letal do time bávaro. Douglas rapidamente ganhou o apelido de Flash, por sua velocidade, e se consolidou como um dos melhores pontas do mundo. No entanto, as primeiras lesões começaram a aparecer, algo que no futuro impactaria sua carreira. Títulos no Bayern, 2 campeonatos alemães, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa. Em 2017, Douglas Costa foi emprestado à Juventus e, posteriormente, comprado pelo clube italiano. No início, ele manteve seu alto nível, ajudando o time a conquistar títulos da Série A e sendo importante em momentos decisivos. Porém, os problemas físicos começaram a se intensificar. Lesões constantes atrapalharam sua sequência, e sua forma física foi caindo. A polêmica da cuspida de Douglas Costa em Federico Di Francesco aconteceu no dia 16 de setembro de 2018, durante um jogo entre a Juventus e o Sassuolo pela Série A italiana. A partida foi marcada por uma vitória da Juventus por 2-1, mas o incidente envolvendo o brasileiro ofuscou o resultado e gerou enorme repercussão negativa. O que aconteceu? Nos minutos finais do jogo, Douglas Costa se envolveu em uma troca de provocações e empurrões com Federico Di Francesco, jogador do Sassuolo. A tensão escalou rapidamente e Douglas perdeu o controle. Primeiro, desferiu uma cotovelada em Di Francesco. No fim, cuspiu no rosto do adversário, uma atitude amplamente condenada no futebol. O árbitro inicialmente não percebeu a gravidade do ato, mas após consultar o VAR, Douglas Costa foi expulso direto. A repercussão, o episódio gerou duras críticas à postura de Douglas Costa. Ele foi suspenso por 4 jogos no campeonato italiano e multado pela Juventus. O técnico da equipe, Massimiliano Allegri, também condenou o ato em entrevistas, afirmando que era inaceitável, independentemente de qualquer provocação. Na época, especulou-se que Di Francesco teria feito comentários racistas contra Douglas, mas o brasileiro nunca confirmou essa acusação. Pelo contrário, após o incidente, Douglas pediu desculpas publicamente em suas redes sociais. Impacto na carreira. Embora Douglas Costa tenha conseguido voltar a jogar e ter bons momentos pela Juventus, o episódio manchou sua imagem, especialmente porque até então ele era conhecido mais pelo talento dentro de campo do que por comportamentos polêmicos. Muitos fãs e comentaristas passaram a questionar sua maturidade, além de associar o episódio às dificuldades que ele enfrentava para se manter em alto nível devido a lesões e falta de consistência. Esse incidente é lembrado como um dos momentos mais negativos de sua trajetória, simbolizando a fase de declínio que começava a surgir em sua carreira. Em meio a isso, Douglas começou a perder espaço no time titular. Em 2021, Douglas Costa decidiu retornar ao Grêmio. A expectativa era enorme, mas o desempenho não correspondeu. Ele sofreu com problemas físicos e críticas por seu comportamento fora de campo, especialmente pela polêmica sobre seu casamento durante a reta final da temporada. A polêmica envolvendo o casamento de Douglas Costa aconteceu em 2021, durante sua segunda passagem pelo Grêmio. O episódio gerou grande repercussão e irritou os torcedores do clube, especialmente pelo momento difícil que o time atravessava na temporada. O contexto naquele ano, o Grêmio enfrentava uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento para a Série B. Em meio a esse cenário, Douglas Costa estava sendo criticado por seu desempenho em campo, problemas físicos e comportamento fora das 4 linhas. Ele era visto como uma das principais contratações para salvar a equipe, mas estava longe de corresponder às expectativas. No entanto,
o estopim da polêmica veio com as notícias sobre o casamento de Douglas Costa com sua noiva, Natália Félix. Inicialmente, o jogador queria se ausentar de jogos importantes do Grêmio para realizar a cerimônia, algo que irritou a torcida. O clube, pressionado pelo mau momento, teria solicitado que ele adiasse o casamento para priorizar os compromissos esportivos. A polêmica em si, apesar do pedido do Grêmio, Douglas Costa insistiu em realizar a cerimônia em dezembro, quando o time ainda estava lutando contra o rebaixamento. Para piorar, ele chegou a ser afastado temporariamente por suspensão, após receber um cartão amarelo desnecessário por reclamação durante uma partida, o que o deixou de fora de um confronto decisivo. Muitos torcedores interpretaram isso como uma atitude deliberada para forçar sua liberação. O casamento ocorreu pouco depois de o Grêmio ter sido rebaixado para a Série B, um fato que deixou os torcedores ainda mais furiosos. Muitos sentiram que Douglas estava mais preocupado com sua vida pessoal do que com o clube, aumentando a sensação de descaso e má vontade com a equipe. Repercussão e críticas. A situação gerou um enorme desgaste na relação entre Douglas Costa e o Grêmio. A torcida passou a vê-lo como um jogador descompromissado, focado em sua vida pessoal em um momento em que o clube precisava de total dedicação. Além disso, o alto salário que ele recebia, considerado um dos maiores do elenco, intensificou as críticas. Nas redes sociais, houve campanhas de torcedores pedindo que ele deixasse o time, algo que acabou acontecendo em 2022, quando Douglas rescindiu seu contrato com o Grêmio e foi para o Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos. Impacto na carreira. O episódio prejudicou ainda mais a imagem de Douglas Costa no Brasil. Ele, que havia retornado ao Grêmio com status de ídolo e promessa de grandes atuações, saiu pela porta dos fundos, sendo lembrado como um símbolo do fracasso daquela temporada. Para muitos torcedores, o casamento foi apenas mais uma demonstração de que o jogador já não tinha a mesma mentalidade competitiva e profissional que o levou ao auge na Europa. Depois de uma passagem apagada, Douglas foi para o futebol norte-americano, jogando pelo LA Galaxy, mas já longe do protagonismo que um dia teve. A passagem de Douglas Costa pelo Los Angeles Galaxy começou em fevereiro de 2022, quando ele assinou um contrato de empréstimo inicialmente válido por um ano, vindo da Juventus. Posteriormente, o contrato foi transformado em definitivo. A expectativa era alta, dado seu currículo no futebol europeu e na seleção brasileira, mas sua performance ficou aquém das expectativas, marcada por oscilações e críticas. Expectativas de chegada ao Galaxy. Douglas Costa chegou como uma grande estrela na Major League Soccer, MLS, ocupando o status de Designated Player, um título reservado a jogadores que recebem salários, acima do teto salarial imposto pela liga. A equipe esperava que ele trouxesse experiência, técnica e criatividade ao ataque, especialmente após suas passagens por gigantes como Bayern de Munique, Juventus e Shakhtar Donetsk. Ele estreou em fevereiro de 2022 e teve um início promissor, mostrando lampejos de seu talento em alguns jogos, especialmente com sua capacidade de dribles e passes precisos. Contudo, rapidamente surgiram sinais de que ele não estava em sua melhor forma física. Desempenho dentro de campo. Ao longo da temporada, Douglas Costa alternou momentos de brilho com períodos de queda de rendimento, prejudicados por lesões, suspensões e críticas ao seu comprometimento. Alguns números da sua passagem. Temporada 2022. Atuou em 29 jogos, com 4 gols e 1 assistência. Ele marcou um gol memorável de falta contra o Toronto FC, mas esses momentos de destaque foram raros. Apesar de ser um jogador tecnicamente diferenciado, ele não conseguiu ser consistente, ou ter impacto decisivo nos momentos importantes do time, o que gerou frustração entre torcedores e dirigentes, problemas e críticas. Além do desempenho irregular, Douglas Costa enfrentou críticas fora de campo. Ele foi acusado de ser descompromissado e de não se adaptar completamente ao futebol norte-americano, que exige mais intensidade física. Lesões também voltaram a atrapalhar, algo que já era recorrente em sua carreira. Um dos momentos mais polêmicos foi quando ele foi suspenso após um comportamento antidesportivo em uma partida, o que intensificou a insatisfação dos torcedores com sua atitude. Fim da passagem e saída. No final de 2023, após 2 temporadas, o Los Angeles Galaxy optou por não renovar seu contrato. Douglas Costa saiu sem deixar um grande legado na equipe, sendo visto como uma contratação cara que não entregou o retorno esperado. Legado no Galaxy, embora tenha mostrado lampejos do jogador talentoso que brilhou na Europa, Douglas Costa não conseguiu ser consistente na MLS, especialmente em comparação com outros craques que fizeram sucesso na liga, como Zlatan Ibrahimovic ou Carlos Vela. Para muitos, sua trajetória no Galaxy refletiu a fase de declínio em sua carreira, marcada por problemas físicos e falta de regularidade. Após uma passagem apagada pelo Fluminense, Douglas Costa fechou contrato com o time australiano, Sydney Futebol Clube, onde vem tendo uma atuação modesta. Por lá são 16 jogos, 3 gols e 6 assistências,
números bem superiores à sua passagem pelo time tricolor. E o que você achou da carreira do Douglas Costa? Acha que ele podia ter entregue mais? Deixe nos comentários se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias do futebol. Até a próxima!